Atos, capítulo 10. Um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Cerca da hora 9ª do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Este, fitando nele os olhos e atemorizado, perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se acha hospedado com um certo Simão, curtidor, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deve fazer. Logo que se retirou o anjo, Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e um piedoso soldado do que estava a seu serviço. Havendo contado tudo, os enviou a Jope. No dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar cerca da hora 6ª, e tendo fome quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. E viu o céu aberto a um objeto descendo como se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes, e répteis da terra, e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma e imunda. Pela 2ª vez lhe falou a voz: Não chames tu comum ao que Deus purificou. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo foi o objeto recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia perplexo sobre o que seria a visão que tivera, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta, e chamando, indagavam se ali estava hospedado Simão, que tinha por sobrenome Pedro. Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse: Eis que 2 homens te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu te enviei. E descendo Pedro ao encontro desses homens, disse: Sou eu a quem procuras? Qual é a causa por que viestes? Eles responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para chamar a sua casa e ouvir as suas palavras. Pedro, pois, convidando-o a entrar, o hospedou, e no dia seguinte levantou-se e partiu com eles, e alguns irmãos dentro de Jope o acompanharam. No outro dia entrou em Cesareia, e Cornélio o esperava, tendo reunido seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro ia entrar, veio-lhe Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o ergueu, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E conversando com ele entrou e achou muitos reunidos. Disse: Vós bem sabem que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem objeção. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Então disse Cornélio: Faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa, a hora 9ª, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestidura resplandecente. E disse: Cornélio, tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, mandei logo chamar-te, e bem fiz em vir. Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Essa palavra, vos bem sabeis, foi proclamada por toda a Judeia,
começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o num madeiro, e a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e ele concedeu que se manifestasse. Não a Filipe batizou, Deus a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Este nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A ele todos os profetas dão testemunho de que todo nele que aquele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Enquanto Pedro dizia ainda estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram de circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado? Estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficassem com eles.